Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola, e eu quero aproveitar o comentário do seguidor Paulo Groove para explicar por que eu não acho seguro deixar de lado qualquer matéria do edital, vamos supor assim, abandonar, né? Vamos falar bem claramente, abandonar uma matéria. E tem também o perfil Minha Rotina que tá pensando a mesma coisa, falou assim, estou pensando a mesma coisa, mas por outro lado, preciso ir muito bem nas outras matérias. E aí eu respondi, Paulo, eu vou responder você em vídeo, né? Que é justamente aqui esse vídeo. O Paulo falou assim, caro João, talvez não terei tempo hábil para fechar todo o conteúdo. Portanto, como estratégia, estou pensando em abrir mão da matéria de matemática, 6 questões, e focar para ir bem nas demais como RLM e etc., utilizando esse tempo que seria da matemática para revisões. O que você acha? É prudente para ser competitivo? Paulo, eu vou te dar a minha opinião te mostrando uma questão da VUNESP que caiu na prova de 2023, que foi uma questão relativamente fácil, e eu não estou aqui falando no sentido de que todo mundo deveria saber essa questão. Não é isso, tá bom? Porque às vezes o jeito como eu falo, de falar assim, nossa, essa questão é fácil, fica parecendo que as outras pessoas não sabem nada, e não é esse, jamais será esse a minha intenção aqui no canal, jamais mesmo, tá bom? Então já explico isso. O que acontece é que às vezes, Paulo, e também o perfil ali Minha Rotina, para resolver questões de raciocínio lógico, dependendo do tópico de raciocínio lógico, você vai precisar saber pelo menos da matemática básica, pelo menos. A mesma coisa para resolver questões de informática quando essas questões envolvem fórmulas do Excel. Porque teve uma seguidora que perguntou para mim qual a dica que eu daria para ela resolver as questões de informática que envolvem fórmulas do Excel, porque ela não sabe como fazer. E aí o que acontece? Pessoal, já tem uns 2 ou 3 dias que eu venho resfriado, não, pelo amor de Deus. Esse é o gerúndio absurdo, esse não tá errado. É assim, já tem uns 2 ou 3 dias que eu estou resfriado. E aí por isso eu peço desculpas pelo fungado e tal, mas não tem jeito, eu tô meio ruim mesmo da gripe. Vamos lá, então tá. Aí essa pessoa, essa seguidora falou assim, João, me dá uma dica, como que eu faço para resolver questões de informática que envolvem fórmulas do Excel? É a matemática básica que está faltando, sabia? Porque fórmulas do Excel, a fórmula soma, a fórmula média, a fórmula mínimo, a fórmula máximo, a fórmula maior que, menor que, essas fórmulas, a fórmula maior, a fórmula menor, que você acha o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior, essas fórmulas, elas são basicamente matemática. É matemática, na verdade. Então, se faltar a matemática básica, fica difícil para resolver essas questões. Então, eu imagino que se você abandona a matemática, você também vai ter dificuldade com as matérias de raciocínio lógico, aqueles tópicos de raciocínio lógico que envolvem cálculos, por exemplo, aquelas questões de conjuntos. Não tem umas questões de conjuntos, de raciocínio lógico? Ali envolve cálculo. As questões de sequência, na maioria das vezes ali são cálculos básicos, mas tem cálculos. Essas questões de informática que eu estou me referindo do Excel, é matemática básica, tem cálculo também. Então olha, o problema de abandonar totalmente a matéria é que a pessoa chuta uma questão como essa aqui. E se chutar uma questão como essa aqui, centenas de pessoas passam na sua frente se você errar. Porque é uma questão muito fácil, e eu não falo, e mais uma vez eu explico, não é menosprezando o conhecimento da outra pessoa, dizendo assim, nossa, a outra pessoa é burra porque não acertou essa questão. Não, mas não é mesmo. Eu sei que ter dificuldade com uma matéria é uma situação difícil. Eu, por muitas vezes, errei quase todas as questões de português que eu respondia. Então eu sei que é difícil quando a gente tem dificuldade com uma matéria. Mas essa questão aqui, ela é fácil. Então o que acontece? A gente não pode chutar e errar uma questão como essa. Porque aqui, olha, era só somar isso aqui, 21,86 mais 15,26 mais
3,95 mais 4,84 mais 20,44 mais 3,5 mais 10,07 mais 4,88. Era somar tudo e subtrair de 100. O que faltava do 100 aqui, olha, era esse valor da educação que está aqui, ó, que não está colocado aqui. Então, errar uma questão como essa aqui vai fazer a pessoa cair para uma posição lá para baixo mesmo, porque a maioria vai acertar, porque é uma questão fácil, e aí talvez a pessoa que errar vai perder muitos pontos aqui preciosos, tá? Se eu não me engano, aqui na prova, eu não fiz aqui, é claro, mas na prova foi 5,65. Depois você pode até fazer aí, é só somar tudo. Soma tudo aqui, pega 100 e subtrai 100 menos o valor que der nessa soma aí. Mas eu acho que foi 5,65 o valor que faltava ali. Então, é uma questão muito fácil. E aí, se você abandona completamente, você vai errar uma questão como essa, às vezes chutando, e é uma questão que não dá para chutar e errar, entende? Porque quando a gente erra uma questão difícil, tudo bem, porque a questão é difícil, então a maioria vai errar, 99% talvez erre se é uma questão muito difícil. Agora, errar uma questão fácil não, porque a maioria vai passar. Então eu deixo uma dica aqui para você, que é você responder questões de matemática junto com o professor, repetindo o passo a passo do professor, pelo menos para ter uma noção. Você não precisa pegar muitas questões, pega uma questão de cada tópico, pega uma questão de porcentagem, uma de razão e proporção, uma de regra de 3, pega uma questão de equação, pega uma questão de cada tópico que está no edital, vai no edital, pega cada tópico daquele e faz uma questão e fica repetindo essa questão. Veja como o professor respondeu e segue o passo a passo dele, pelo menos para ter uma noção mínima, a mínima da mínima, sabe, para você chegar na prova com uma noção, pelo menos para você não precisar chutar uma questão como essa aqui. Então olha só, quando você repete o passo a passo do professor, é como se você estivesse indo ao endereço que ensinaram você. Alguém te ensinou um endereço. Quando você vai a primeira vez sozinho, talvez você erre aquele endereço. Às vezes a pessoa te levou lá uma vez, depois você vai sozinho e você erra o endereço. Mas na segunda vez que você vai, você começa a aprender. Na terceira, quarta vez que você vai, você já sabe até os atalhos para chegar àquele endereço. E você começa a mapear na sua cabeça o endereço. Você faz um mapa na sua cabeça de como chegar àquele endereço. E aí você já consegue ensinar outras pessoas a ir também até aquele endereço. Então, repita a questão, pega a mesma questão e faça o passo a passo de como o professor está fazendo. Faça uma questão de cada e basta uma de cada, não basta mais do que isso. E aí você todo dia repete ali aquela questão até a data do edital e repete, porque você vai saber o caminho para resolver uma questão daquele tipo ali. E quando chegar na prova você vai lembrar, olha, eu segui por esse caminho, porque às vezes os caminhos têm atalhos diferentes, mas chegam à mesma resposta. Grava isso. Os caminhos têm atalhos diferentes, então às vezes é uma outra questão que é o mesmo caminho com outro atalho, mas você vai conseguir responder. Pelo menos você não chega totalmente cru, totalmente sem noção nenhuma, e aí às vezes chuta uma questão como essa aqui, que caiu na prova de 2023, essa questão da capital. Essa questão aqui caiu na prova de 2023 da capital. Pessoal, fica aqui com vocês o meu grande abraço. Valeu, pessoal, grande abraço.